volta com o RafaCast, agora no nosso terceiro e último bloco, infelizmente. Mas não se preocupe que a gente ainda tem muito bate-papo pra rolar, não é? Muito. Mas eu quero saber um pouco mais do pessoal seu. Como é que é a sua vida, sua rotina? Como é que você é na escola? Você acha uma boa aluna? Como é que é? Assim, eu sou uma pessoa que eu falei, eu sou muito extrovertida, então às vezes eu acabo conversando muito, mas em questão a tudo as minhas notas são boas, tipo, assim, eu tento sempre conciliar isso, porque sem um bom desempenho na escola, eu não vou ter um bom desempenho no vôlei também, e eu tento conciliar muito, eu acho que eu me considero uma boa aluna sim, por tentar fazer tudo isso, conciliar os dois, que não é fácil, mas eu me considero uma boa aluna por conta disso. Mas não teve nenhum momento em que deu um conflito, assim, porque marcaram, tipo, uma competição, algum treino no mesmo dia de alguma prova, alguma coisa assim? E o que você fez? Acontece muito isso, só que a gente acaba recebendo um documento que a gente pode faltar e realizar um teste ou uma prova depois disso, por conta que a gente está jogando. Então, quando acontece, ou a gente adia a prova, ou a gente adianta. Não, ou a gente adia a prova, ou adianta, é isso. E como é que você acha que a sua família apoia você na sua carreira? Os meus pais me apoiam muito em tudo que eu sempre escolhi fazer. Então, tipo assim, quando eles sabem que eu tenho alguma prova ou algo importante, eles sempre falam: você vai pro campeonato, você joga, mas quando você chegar, você tem que estudar. Porque é o que eu falei, eu vou ler algo muito incerto. Então, tipo assim, a gente sempre tem que ter um plano, a gente sempre tem que saber algo. Então, eles me apoiam nisso, falando que eu possa fazer, mas desde que eu consiga conciliar os dois, porque, né? E como é que é a interação entre o time? Ela é boa? Como é que vocês se ajudam? E como é que a família das outras meninas ajudam você? Na verdade, a gente é muito. Todo mundo é uma família. A gente é muito amigo de. Todos os pais são muito amigos, todas as atletas são muito amigas. A gente conversa muito com os pais das nossas amigas. O nosso técnico também é muito amigo de todo mundo, toda a comissão técnica. Então, acho que é isso. Todo mundo é muito amigo, todo mundo se apoia muito, todo mundo conversa muito. Se alguém tem uma dificuldade, a gente sempre tenta ajudar. E é isso. E fora do vôlei, vocês normalmente se encontram bastante? Como é que é? Sim, a gente se encontra, a gente vai muito uma pra casa da outra, dorme muito um dia antes do campeonato ou um dia depois, a gente se encontra muito e é muito legal. E além do vôlei, tem alguma carreira que você considera fazer? Eu tenho muita vontade de fazer direito, faculdade de direito, mas tem muitas outras faculdades que eu também faria, educação física, são coisas muito, muito incertas que eu não tenho noção ainda do que eu quero. O que eu quero realmente é o vôlei, mas como profissão acho que eu faria direito ou educação física. Acho que educação física combina com você. Acho que combina mais com seu jeito mais atleta, vamos dizer assim. E a gente estava conversando sobre as camisas do time, né? Que você comentou que não são vocês que escolhem as cores. Não. Mas eu queria perguntar, qual foi a camisa que você mais gostou, que você mais achou bonita durante todo esse tempo que você jogou? Vixe, eu amo as camisas de jogo, são muito lindas, mas acho que as camisas que eu mais gostei são realmente as de trânsito. Essa é a da temporada passada, a temporada de 2024, e eu acho que a camisa que eu mais gosto... Nossa, tem muitas camisas que eu gosto, mas tem um modelo muito lindo que é o de trânsito desse ano, que é o azul, eu acho ele muito lindo, e um de jogo azul também, eu acho lindo. E como é que vocês fazem pra decidir qual vai ser o número de cada jogadora? Não dá nem uma briga, não? Porque uma quer pegar o número da outra, como é que é? Ou os números têm a ver com as posições que elas estão? Não, depende muito, porque tem gente que, tipo assim, a gente já se conhece muito, a gente é todo muito, muito amiga. Então, às vezes dá uma briguinha ou outra, mas, por exemplo, um número que eu gosto de jogar muito é o 10. É um número que eu gosto muito, que eu me identifico muito. Mas quando tem alguém querendo jogar com o 10 também, ou a gente conversa e entra em um acordo, ou então a gente vai por data de nascimento e a mais velha fica com o número. E é isso aí. Mas a gente conversa muito, porque cada uma tem um número que gosta. E se duas gostam desse número, a gente tenta decidir. Mas cada uma costuma ter seu número mesmo. Então, cada um tem seu número. Mas os números têm a ver com a posição ou são só os números mesmo? Não, são só os números, cada uma escolhe o seu. E é isso, a única coisa que muda é realmente a camisa da líbero, que é quem joga com outro uniforme de cor diferente. Mas em relação a número em posição, não tem muito a ver, não.
E as posições? Elas são fixas para cada pessoa ou vocês ficam intercalando de uma posição para outra? Não, a gente roda vários sistemas de rotação que Sim. existem, mas todo mundo tem que passar pelas 6 posições dentro de quadra. Então, tipo assim, a gente depende. Por exemplo, se a gente tá de ponteira, a gente roda, mas a gente sempre volta pra posição que a gente tem que voltar. E é isso, cada uma tem sua posição e a gente roda vários sistemas táticos. E como é que é a sua rotina quando tem uma viagem? Vocês avisam antes para a escola ou normalmente acontece nas férias? Como é que é a rotina nas viagens? Não, a gente recebe um documento e aí a gente manda pra escola avisando que a gente vai faltar toda aquela semana e aí se a gente tiver alguma atividade, alguma prova, alguma coisa pra fazer, a gente entrega depois, mas a escola tá sempre ciente de que todo mundo vai faltar naquela época. E como é que é a divisão dos quartos? Cada, tipo assim, vocês meio que se dividem ou cada um fica com seus pais, essas coisas? Como é que é? Depende também muito do campeonato, mas a gente costuma a gente ficar todo o time junto e às vezes os pais que vão ficam em outros hotéis, ficam em outros locais, mas a divisão de quartos não é a gente que escolhe, são os técnicos que escolhem, eles fazem as listas e passam pra gente no dia que a gente chega no hotel. Mas quando ficam todos juntos, normalmente tem um responsável junto com vocês ou são só vocês mesmos? Não, os técnicos ficam com a gente nos hotéis, eles são os nossos responsáveis naquele período. Só que como os nossos pais costumam viajar com a gente também, eles conversam, a gente tem contato com eles. Dependendo do campeonato, a gente tem muito contato, ou a gente pode ter pouquíssimo contato, mas a gente acaba vendo, tem atletas que os pais não viajam também, ou às vezes viaja só o pai ou a mãe. Talvez trabalho, essas coisas. Acontece muito isso, mas em relação à divisão dos quartos, não é a gente que escolhe os técnicos, e eles ficam responsáveis pela gente. E qual foi o campeonato que é mais marcante pra você? Nossa, tem 3 campeonatos que, tipo assim, que marcaram muito minha vida. A Taça Brasília foram 3 campeonatos que eu joguei pela primeira vez. E foram os 3 campeonatos que, tipo assim, que acho que mudaram totalmente a minha cabeça como atleta. Acho que tanto de um quanto de outro eu voltei outra pessoa, eu voltei outra atleta, ajudaram pro meu crescimento dentro do esporte e fora. E eu acho que foi a Taça Brasília de 2024, a Taça Paraná de 2024 e o CBI Sub-16 de 2025. E normalmente como é que são os treinos? Quais são os tipos de treinos que vocês têm? A gente treina físico antes, a gente faz um período de físico antes de cada treino e depois a gente sobe pra quadra. Aí quando tá chegando em época de campeonato, algo assim, a gente tem mais coletivo, mais ajustes de bola, mais coisas que a gente realmente vai fazer no jogo. E quando tá um pouco longe do período, a gente tem mais ajustes técnicos. A gente treina mais defesa, ou então a gente faz treino de passe, saque, ataque. Então, tipo assim, depende muito do período que a gente tá no ano, se tem muitos campeonatos chegando ou se não. E já teve algum momento assim no campeonato assim que de última hora alguém se machucou, aconteceu alguma coisa que não deu pra jogar e como é que o time reagiu com isso? Aconteceu, só que é o que eu falei, a gente tenta muito se ajudar a todo mundo. Então, se alguém se machuca ou se alguém tem que ficar fora de uma competição, a gente conversa tanto com a pessoa, porque não é fácil ficar fora de uma competição, porque a gente se prepara muito, a gente fica sempre muito ansioso pra competição, então não é fácil e a gente conversa muito. E querendo ou não, abala muito o psicológico do time, porque não importa se a pessoa tá dentro de quadra, se ela tá fora, ela faz parte do time, ela é do time. Então a gente tenta se ajudar muito, se apoiar muito e apoiar muito a pessoa. Aconteceu ano passado, na Taça Pontalina, uma amiga nossa começou a passar muito mal, desmaiou, vomitou muito, e aí a gente teve que jogar sem ela e se ajudar muito sem ela também. E já aconteceu diversas outras vezes, Copa Cidade de Goiânia, várias coisas. E normalmente dos seus pais, seus responsáveis, quem é quem fica mais responsável assim por cuidar da sua carreira? Os dois, eles têm muito envolvimento, mas o meu pai, ele acaba entendendo um pouquinho mais do vôlei, então ele fica mais por dentro de tudo, ele fica sabendo mais de tudo, mas os dois são muito empatados em relação a isso. E quando vocês recebem o anúncio de que vocês vão participar de um campeonato, vocês recebem meses antes? Como é que é esse anúncio? Depende, tem campeonatos que a gente recebe na semana,
Ou Nossa, tem na semana? na semana. E tem campeonatos que a gente pode receber 2 meses antes. E esses que a gente recebe muito antes é os campeonatos que a gente costuma viajar, porque aí tem que arrumar passagem, tem que mandar todos os documentos certinho. E aí a gente recebe um pouco antes. Mas tem campeonato que a gente recebe no dia, na semana, e tem campeonato que a gente recebe meses antes. E como é que normalmente vocês viajam? Viajam de avião, ônibus ou depende da cidade? Depende da cidade. Por exemplo, na Taça Brasília, que é Goiânia e Brasília, são 2 cidades muito perto. Aí a gente vai de ônibus ou carro. Mas viagens como que a gente fez para Criciúma, Paraná, a gente viaja de avião, porque é um local muito longe. E aí a gente viaja de avião, a gente às vezes ganha as passagens e tudo mais. E qual campeonato você mais deseja participar futuramente? O campeonato que eu mais desejo participar, tipo, nesse ano, assim, um campeonato que eu gostaria muito de participar nesse ano na minha carreira de base, eu acho que é outro CBI e a Taça Paraná. Mas agora, futuramente, acho que um sonho mesmo, era jogar uma Olimpíada. E qual cidades ainda você pretende visitar, tanto para visitar mesmo, quanto para ir jogar? Eu tenho muita vontade de jogar na Itália, tipo, cidades na Itália, Roma, qualquer lugar, porque o vôlei na Itália, principalmente o feminino, ele é muito bom. Mas eu já conheci... Talvez até pegar umas dicas com elas. Talvez até pegar umas dicas com elas, aprender um pouco. Mas acho que um local também que eu tenho muita vontade de jogar é no Rio de Janeiro, que eu já joguei no Sul, eu costumo jogar muito no Sul, aqui no Brasil. Mas acho que eu tenho muita vontade de viajar, tipo, viajar mesmo pra conhecer países da Europa, cidades da Europa. Mas pra jogar, eu queria muito jogar no Rio de Janeiro, na Itália. E quando vocês chegam, vocês têm um tempo, assim, de conhecer a cidade? Ou vocês já vão direto, assim, se preparar e pro... Como é que é? Depende também da viagem. Tem dias, igual na Taça Paraná, que a gente teve dias pra sair, porque, tipo assim, a gente jogava de manhã e passava o resto do dia todo, tipo, à toa, né, pra fazer o que a gente quisesse, conhecer a cidade, turistar. Mas tem locais, igual a gente no CBI, que a gente não tinha tanto tempo assim, que os nossos jogos eram à tarde, então a gente passava o dia descansando e a gente aproveita sempre os últimos dias, porque a gente sempre ou chega um dia antes e vai embora um dia depois, ou a gente chega no dia e vai embora um dia depois, e aí a gente aproveita esses dias pra fazer o máximo que der, pra conhecer o máximo da cidade, turistar o máximo. E qual que é o seu tipo de treino, né, a sua tática preferida, assim, nos treinos? Pra mim, o melhor treino que existe é o treino mais pesado que a gente pode, porque acho que se você treinar leve, não vai estar adiantando nada todo o seu esforço, porque você não vai estar evoluindo. E acho que a minha maior tática mesmo é concentração, porque eu acho que o treino é o lugar que você tem pra errar, é o lugar que você tem pra aprender, porque você não tem que cravar a bola, você não tem que fazer... Claro, você vai estar lá pra tentar, mas... sua obrigação é fazer isso no jogo. Você tem que tentar fazer isso no jogo, porque é o que você passou treinando por dias. Mas eu acho que nos treinos é realmente se dar a liberdade de errar para que você possa aprender com os erros. Porque se você só acertar, você não vai aprender nada novo. E é isso. E você falou que você prefere o saque, né? Uhum. Como é que foi o primeiro sentimento que você sentiu ao realizar, tipo assim, um saque que você percebeu que, meu Deus, tá bom, sabe? Eu fiquei muito feliz, porque desde que eu comecei a jogar assim mesmo, meu pai sempre falou: Giovana, você tem que ter pelo menos um fundamento pra que quando o técnico olhe pro banco, se você estiver lá, ele falar assim, não, eu preciso desse fundamento agora, ela vai entrar. E aí eu comecei a treinar muito saque, e aí quando o meu primeiro saque flutuante saiu, eu fiquei muito feliz, porque foi um saque que eu tinha muita vontade de aprender, e um saque que eu consegui aprender graças ao meu treinamento, gente. Então treinar é muito importante, se você quer, você vai conseguir. Você acha, assim, que... como é que é? Pera, deixa eu ver como eu te explico. A altura, assim, é meio que importante, assim, pro vôlei. Mas você acha que, tipo assim, mesmo as pessoas mais baixas, assim, podem conseguir jogar bem? Eu acho que sim, acho que tudo existe sua exceção. E, por exemplo, para as categorias de base, eu sou considerada uma pessoa média, mas se eu for jogar, por exemplo, um profissional, às vezes eu sou até considerada baixa, mas eu acho que tem muita relação, sim, a altura com o vôlei.
Mas se você treinar, se você saltar, dependendo da posição que você quer seguir também, líbero é uma posição que não precisa ter tanta altura, levantador também não precisa ter tanta altura, então depende muito da posição, mas a altura é sempre bom, né, pro esporte do vôlei, mas é isso, é o que você conseguir se encaixar, acho que dá pra fazer. E como é que foi quando você pegou numa bola profissional de vôlei pela primeira vez? Você sentiu algum tipo de diferenças com outros tipos de bola? Como é que é? Na verdade, eu senti sim. Tem duas bolas que é as que a gente costuma mais jogar, assim, campeonatos mesmo, que são a Mikasa e a Penalty. Mas eu senti muita diferença, porque tem algumas bolas que elas são ou muito leves, ou muito pesadas, muito duras. Então, tem diferença sim. E acaba tendo umas bem melhores que as outras mesmo. Mas qual é qual? Tipo assim, qual é a mais pesada e qual é a mais leve, você acha? Sim. Qual que é a melhor pra jogar? A bola que eu mais gosto de jogar é a Mikasa 200. E eu acho que ela é a melhor, assim. Que é a que é a que joga Superliga, que é a que joga o profissional. As que a gente treina elas também. E eu acho que elas são as melhores, porque elas são as que melhor amortecem, as que melhor a gente consegue realizar um passe melhor, a gente consegue fazer tudo melhor com ela. Como o próprio nome já diz, são mais profissionais. Acho que jogando até com essa bola a gente fica até melhor, né? É verdade. Depois eu vou testar depois. E na sua escola, vocês também têm, tipo assim, uma aula de vôlei, assim? Ou também, tipo, ou é só nos treinos mesmo? Não, a minha escola, ela tem time de vôlei. E não só a minha escola, muitas escolas aqui em Goiânia, elas têm um time de vôlei. E a aula de educação física é sempre muito legal, é sempre muito engraçado. Porque às vezes você faz uma coisa, tipo, básica, as pessoas ficam tipo, uou! Ou às vezes você erra e eles ficam brincando com você, tipo, treina todos os dias pra isso. E aí é muito legal mesmo, é muito engraçado, muito bacana. E como é que você lida com a pressão do técnico quando você erra alguma coisa assim? O meu técnico é uma pessoa muito legal, ele é uma pessoa muito acolhedora, mas, tipo assim, eu sou uma pessoa que não é que eu não sinta pressão ou não é que eu não sinta nada. É claro que a gente sente, mas eu acho que eu sou uma pessoa que eu lido muito bem com isso, que eu vou lá, vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor, eu vou sempre tentar dar o meu melhor, e se o meu técnico achar que tá bom, ele sempre elogia, ele sempre fala, ou se ele achar que aquilo não foi o meu melhor, que eu posso dar mais, ele sempre fala também. Então, acho que não se relaciona tanto com pressão, e sim com mais aprendizado, porque ele é uma pessoa que tá ali pra me ensinar, uma pessoa que tá ali sempre pra me apoiar, sempre do meu lado. Então, tipo, eu não fico tão pressionada ao lado do técnico, porque eu sei que é uma pessoa ali que tá pra me ajudar, e não só o técnico, como toda a comissão técnica. Bom, o papo tá muito bom, mas infelizmente tá dando a hora do nosso programa acabar. Que pena. Mas antes disso, nos diga suas redes sociais pro pessoal que quiser saber mais sobre sua rotina no vôlei. Falo sim. E pra você que também tem interesse de entrar e ser uma jogadora de vôlei, eu vou falar o Instagram aqui do Vôlei do Vila. É só você entrar lá que vai ter todas as informações pra você se tornar um atleta também. E o meu Instagram é giovanaleal.gl e Gigi Leal. E é isso. Bom, foi um prazer receber você. Espero que você Prazer volte foi meu. mais vezes com certeza. novas experiências dos novos campeonatos, né? Com certeza, fico muito feliz. Muito obrigada. Bom, pessoal, esse foi o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo sábado, às 16 horas. Beijinhos!